A paz do Senhor, igreja. Amém. É alegria estar com vocês mais uma vez nessa noite. Quero glorificar a Jesus por essa honra que Ele me concede. É uma alegria estar aqui vendo os irmãos, ver o povo bem, saber que o Senhor continua cuidando de cada um de vocês. É uma alegria poder estar vendo o pastor Juliano, a pastora Mia. Era para estar aqui no mês de outubro, né? Mas quem que você pôs aí? Eu também, nós também ficamos sem luz lá queimados, mas não foi por isso que não chegamos. Não chegamos porque na Dutra ninguém passava. Houveram nesse dia 2 acidentes, um na altura de Japeri, né, e outro na Serra das Araras, impossibilitando a Dutra parou. E nós conseguimos sair da Dutra 10 horas da noite. E para fazermos uma volta gigante para conseguirmos voltar para casa, foi uma luta. Mas graças a Deus que o Senhor nos permitiu chegar bem, os irmãos estão bem, e o Senhor reservou essa noite para que estivéssemos aqui, o meu coração se alegre. Será que o teu está alegre também? Ele está alegre com Jesus, aí diz amém. Glória a Deus. Eu trago uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja, mas antes de lermos o texto que vocês escolheram, eu quero que você escolha uma pessoa bonita de olho verde que está do teu lado. Tem que olhar para ver se é verde, gente. De repente não é verde, é azul. Se não é azul, põe uma marca preta, enxerga pela fé. Um verde, um azul. Quem olhou diz amém. Então, com muita autoridade de Deus, você vai virar para essa pessoa bonita que está aí do teu lado, você vai dizer com autoridade, precisa ser com autoridade. E eu sei que a igreja está munindo de autoridade. Você vai dizer assim: olha, Deus vai fazer de novo. Dá para repetir com mais autoridade? Ele vai fazer de novo. Quem acredita nisso pode levantar pelo menos uma das mãos e adorar o Senhor. Amém? Como profetisa de Deus essa noite aqui, eu vou profetizar sobre a tua vida. Ele vai fazer de novo. Você nem sabe o que é, mas quem toma posse da palavra aí assim mesmo? Ei, você nem sabe o que vem por aí, né? Mas toma posse, porque o que o altar libera é bom. Quem acredita nisso? Que o altar libera é bom. Para a vida! Amém? Abra a Bíblia, por gentileza, no livro que vocês escolheram. O profeta Joel. Enquanto você faz isso, eu apresento o irmão mais bonito da igreja. Meu esposo, pastor Carlos. Para quem ainda não nos conhece, somos membros da Assembleia de Deus do Ministério da Palavra Fiel em Alxi, aqui pertinho, e somos pais de 3 moças lindas, Tânia, Thaís e Tânia. Amém? Amém? Capítulo 3 do livro do profeta menor, um deles, né? Profeta Joel. Quem já leu o livro de Joel diz amém. Parabéns. Quem não leu ainda diz amém. Davi de ler hoje ainda. São só 3 capítulos. Você vai ler rapidinho. Mas não procura ler correndo, não. Lê, calma. Porque só 3 é rapidinho, não é, igreja? Capítulo 3. Nós vamos ler o primeiro versículo e uma parte do segundo, que nos diz assim: naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Eu só quero ler daqui. Vamos de novo? Eu sei que vocês estão acompanhando aqui, então vamos na versão da agora para ficar brincando, todo mundo junto, no 3. 1, 2, 3. Quando este naqueles dias e naquele tempo, em que colocarei cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Amém. Eu deixo para cima. Eu confesso aos irmãos que fiquei por um tempo
tentando entender quando o Senhor me passou a proposta, porque tem uma galera também fazendo a semana profética. O povo está numa outra pegada. Eu falei, meu Deus, qual é a pegada do lugar seguro? Qual é a direção, né? E eu fiquei esperando uma orientação do Espírito Santo, orando, tentando entender. E ainda bem que o livro é curto, né? Porque a gente, por algumas vezes, tentar entender como se fosse o Senhor que trabalha conosco. A Bíblia nos apresenta Judá nesse período passando por uma crise muito grande. Na verdade, duas crises se instalam na nação de Judá. A crise dos gafanhotos, que é bem evidente aqui, vocês, a maioria já leu o livro, vocês já sabem disso. E uma crise da seca também se estabelece em Judá. Ainda no capítulo 1, a Bíblia diz que eles muito secaram. Então temos duas crises instaladas na nação. A crise dos gafanhotos e a crise de uma seca que toma conta da região, do local nesse tempo. E quando a gente para para observar isso aqui, é uma crise que se estabelece e é uma crise muito grave. Por quê? Porque mexe em todas as áreas. E quando se mexe no financeiro, a situação complica um pouco mais. E começando com o Espírito Santo, tentando entender a proposta dele, porque eu não gosto de narrar um texto sem entender dentro desse texto tem uma mensagem específica para aquele dia, para aquela noite. Eu quis entender o que o Senhor queria passar para nós nessa noite. E compreendendo esse texto, conversando com o Espírito Santo de forma muito clara, o Senhor trouxe uma compreensão no meu coração que nenhuma crise se estabelece sem permissão de Deus. Nenhuma, irmãos. Nenhuma crise. Você não entra em crise nenhuma na sua vida sem que antes o Senhor tenha permitido aquilo ali. E eu sei que eu nem introduzi o texto ainda, mas eu já me utilizo dessa fala para liberar uma palavra para alguém. Se tem crise, é porque teve permissão. E se teve permissão, é porque tem propósito. Amém? Então, todas as vezes, já volto no texto, mas todas as vezes que você se ver dentro de uma crise, seja ela independente da área que seja, você precisa analisar qual é o propósito de Deus para aquela questão. Alguma coisa Deus quer movimentar naquela área, ou através de você, por causa de tudo que está falando ali, o que está acontecendo. Não é por acaso que Judá está dentro de uma crise. Judá está dentro de uma crise porque as coisas iam muito bem. A situação estava muito favorável. O povo plantava e colhia. E muitos dos que colhiam se embebedavam do que colhiam. Muitos saíam de si. A situação está favorável. A mesa está farta. Tem abundância na mesa. O povo vai para o culto. O que acontece no culto? Todo mundo vinha para o culto, pastor. Todo mundo vinha para o culto, trazendo no culto as suas ofertas. Vem para o culto, passa o pé. Viu o louvor, como é que é bacana? E os meninos já também, viu lá? Domingo tem culto de novo. Todo mundo vindo para o culto, como se nada estivesse acontecendo. Na hora do ofertório, quem tinha oferta vinha e trazia. E a maioria tinha, porque a situação estava favorável. Só que Deus começa a observar coisas que só Ele observa. Por quê? Nós, humanos, nós olhamos fisicamente. Não dá para enxergar o que lá dentro de cada um de vocês está acontecendo. Eu não consigo ver. Você não consegue ver. Só que o Deus que sonda, Ele visita o culto. O Deus que conhece no profundo o que acontece dentro de nós, Ele sonda lá dentro e Ele começou a observar. E o que foi observado por Deus aqui? Que com uma situação favorável, tudo no lugar, mesa farta, culto acontecendo, as pessoas estavam vindo de forma vazia. Eles estavam frequentando as reuniões por uma religiosidade. Aí ainda hoje, conversando com o Espírito Santo, quanto mais uma vez eu meditava nesse texto, eu ouvi uma frase dele que me impactou. Oferta só de mão para Deus não é válida. Eu ouvi isso aqui do Espírito Santo. Oferta só
Aí pega aqui isso aqui e leva para a tua vida que eu vou falar aqui agora. Sabe onde está tendo falha? Os reis falharam, os sacerdotes falharam e os juízes falharam. Aí quando o rei falha, quando o sacerdote falha e quando o juiz falha, Deus levanta profeta. Aleluia! Oh, pega aqui. Se rei falhar, se sacerdote falhar, se juiz falhar, Deus não fica sem falar. Ele vai no deserto, levanta um profeta. Oh, Espírito de Deus! Deus precisava sacudir o povo para a realidade que eles estavam passando. Só que os sacerdotes estão fazendo vista grossa. Os reis também. Juízes também. Ninguém está dando conta, ninguém está se atentando com o que está acontecendo. Aí Deus levanta quem? Profeta. E nesse tempo, levantou quem, igreja? Pode gritar, levantou quem? Quem é Joel? A Bíblia não diz quem é Joel. A única referência que nós temos aqui para falar de quem é Joel é que ele era filho de Petuel. Só isso aqui, lá no primeiro capítulo, do primeiro capítulo. A palavra do Senhor que veio dirigida a Joel, filho de Petuel. Só isso aqui. Mas nada a Bíblia fala sobre ele. E olha que tem pessoas que vasculham a Bíblia para descobrir segredos que quase ninguém encontrou mais nada. Só isso aqui. Quem é o Joel? O audacioso disponível. Oh, Aleluia! Glória a Deus! Porque enquanto está todo mundo fazendo vista grossa por que está acontecendo, levantando corajoso sem nome, sem linhagem de espírito. Mas com capacidade de morar, de intimidade com Deus, para vir profetizar a verdade. Oh! Meu Deus, aleluia! Quem é Joel? Alguém simples, anonimado. Aí é para ele que Deus revela segredos. Sabe o que é interessante? É que nem a data que Joel profetiza tem estabelecida uma data concreta. Existem suposições, mas uma data concreta ninguém tem. Joel vem e começa a profetizar. Sabe o que Joel começa a dizer? Ele começa a narrar, ele começa a gritar. Eu achei tão interessante esse primeiro capítulo, porque não tem como pegar o texto e voltar no. Mas eu achei tão interessante que existem momentos, vocês que já leram o livro, vocês vão concordar que ele quer sacudir o povo. E ele tem hora que ele usa essas expressões assim: ui, pare! Eu parei nessas expressões do texto, sabe por quê? Porque o Espírito trouxe a minha compreensão mágica. Tem pessoas que nem você sacudindo ele, não sai do lugar. Um caos desse estabelecido em gente do mundo. Gafanhotos tirando com tudo, destruindo tudo. O pessoal não levou. Alienados. Aí vem Joel e começa a profetizar: acorda, acorda, acorda. Ele vem dando uma sacudida no povo, chamando a atenção do povo: acorda. Sabe o que ele me encantou nisso aqui, irmãos? Eu vou gastar um tempinho aqui, sabe o que ele me encanta? Eu ainda agora falei para você: houve falha no governo. Quem veio sacudindo a nação para chamar a atenção não foi quem reinava. Houve falha nos juízes da cidade. Não foram eles que também vieram sacudindo o povo para chamar a atenção para o caos que estava estabelecido. Não foram. Não foram os sacerdotes. Os sacerdotes ficavam dentro do templo, sabe como? Como o povo estava, no meio do louvor, como se nada tivesse acontecido. Aí Deus precisou fazer o quê? Deus precisou fazer o quê? Levantar profeta. Levantou alguém que não era de uma linhagem famosa. Levantou alguém que não tinha um nome de expressão. Isso aqui me encantou, sabe por
Isso aqui não encantou, porque hoje eu fiquei parada pensando nisso aqui. Como assim? Rei não fala, juiz não fala, sacerdote não fala, e vem o profeta do anonimato para falar. Sabe o que o Espírito trouxe compreensão no meu coração? Que há poder não é na autoridade que alguém carrega, há poder na palavra que ele emprega. Quando o Espírito do Senhor me compreensão disso aqui, aí eu libero com autoridade, eu libero isso aqui para você. Dentro da tua casa, jovem, teu pai pode até falhar, mas assume o teu papel de profeta lá dentro. Olha na casa, o teu marido pode falhar, mas assume o teu papel de profetisa. Sabe o que essa palavra está nos fazendo entender? Que há poder liberado em quem acredita na palavra. Irmãos, Joel começa a profetizar e ele começa a sacudir Jamborino. Olha o que está acontecendo. Olha o caos que está chamando. As fundações estão sendo desgastadas e está todo mundo ali. E ele começa a liberar a palavra, santificai-os. Voltem-se para Deus. Dê atenção ao que está acontecendo. Chorar. Uivar. Olha o que está em volta. Sabe o que Joel está querendo dizer? Não se acostume com o caos. Porque tem pessoas que se acostumam a viver no caos. Tem pessoas que se acostumam a viver na miséria. E Satanás é oportunista quando ele tem essa legalidade dada. Ele vem de gerações e gerações. Você conhece famílias assim? Que gerações entram e passam na vida de todos é a mesma miséria. Nada prospera. Nada avança. Isso aqui, uma legalidade dada. Joel está dizendo agora. Voltem-se para Deus. Santifiquem-se. Vamos fazer jejum. Vamos orar. Aí o que é o capítulo 2? É quando ele então começa a profetizar. E ele começa a usar o exemplo dos gafanhotos para dizer, olha, no dia do juízo vai ser dessa forma. Sabe o que Joel estava querendo dizer aqui? A praga foi tão forte que ninguém conseguiu se livrar dela. No grande dia do Senhor vai ser da mesma forma, não tem poderoso na terra para conseguir se livrar. Oh Deus, quando eu trago essa palavra para a nossa realidade do dia, do tempo de hoje, aí a minha mente deu uma voltada alguns anos atrás, há 4 anos atrás, é que aconteceu em 2020 na terra, uma praga que veio devastando com tudo. Sabe o que é mais triste, pastor? E eu falo isso aqui com tristeza no meu coração. Espírito do Senhor conhece. É que mesmo a terra não foi um país, não foi uma casa, foi a terra. A terra foi assolada pelo Deus. Deus trouxe uma crise que se instalou na terra, não tinha poderoso que conseguia se livrar. Eu conheci pessoas que tinham um físico bem bacana, sarado, dizendo, eu estou livre, porque dizem que isso aí só pega quem tem imunidade comprometida. A minha imunidade está boa, e morreu. Nós conhecemos pessoas, e teve um muito conhecido no nosso meio, inclusive evangélico, que foi para a rádio e falou, isso aí é só uma gripezinha. Está morto hoje. Nós conhecemos pessoas que tinham o poder da terra, mas não conseguiram se livrar. E sabe o que é que entristece o meu coração? É que mesmo Deus tendo sacudido a terra como sacudir, muita gente está dessa mesma forma, como a segurança de Deus. Precisa de mais o que? Eu me lembro que nesse período de pandemia, eu ouvi uma reportagem de uma moça. Ela falou assim, eu não estou preocupada comigo, porque isso aí não entendo. Meu físico é bom, eu sou atleta.
Eu sou personal, isso aí não me atinge, não. A minha preocupação são com os meus pais. Só que depois eu fui prestar atenção direito na reportagem. A reportagem que eu estava assistindo foi o pós. Ela foi cometida em casa inteira. Aí ela foi e falou assim, só que eu não entendi, que a minha realidade hoje é essa aqui. Para andar, eu preciso que 2 pessoas me amparem. Fui entubada. Ficou não sei quantos dias, você tem entubada. Ninguém dizia que eu ia voltar. A crise se instalou, o caos se instalou. E até hoje tem muita gente dormindo. É impossível não ver a mão de Deus no que aconteceu há 4 anos atrás. Deus vem sacudindo a estrutura. Deus vem sacudindo a terra. São guerras atrás de guerras. Quando eles conseguem apaziguar uma guerra, outra se levanta, já perceberam? E vão ficar como se nada tivesse acontecido. Bem que tem alguns no tanto. E quando a igreja entrou no lockdown e fala que não podia ter culto, não sei como funcionou aqui, mas a maioria dos lugares, os cultos tiveram que ser online, se acostumaram a ficar em casa. E nunca mais pisaram no santuário para adorar a igreja. Deus precisa fazer uma coisa. Esse é o que João está profetizando. O que precisa acontecer para vocês acordarem que Deus está sacudindo? O que precisa mais acontecer? Aí ele se utiliza do que estava acontecendo em Judá, em Jerusalém, para profetizar. Eu achei isso aqui tão bacana. Porque Deus ainda trabalha dessa mesma forma. Deus estava se utilizando de algo que estava acontecendo naquele momento ali, com Judá, usando o profeta para sacudir o povo no momento e também profetizando o que aconteceria. Vai ser dessa forma o juízo. Ninguém vai escapar da mão dele. Sabe o que aconteceu conosco há 4 anos atrás? É Deus profetizando, é dessa forma que vai acontecer daqui a pouco. Ninguém vai escapar da mão dele. Não dá mais para brincar de ser crente, irmão. Na verdade, nunca deu. Mas a gente está chegando nos últimos dias da igreja. É o que foi cantado aqui a qualquer momento. A qualquer momento. Eita. Aleluia. Posso te liberar uma palavra? Pode não dar tempo de você voltar para a tua casa e colocar a janta na mesa. Pode ser ainda nessa noite, durante o culto aqui, ó. O solar da trombeta, ele arrebatando aqueles que estão. Sabe o que é triste, pastor? Pastor, todo dia eu sei que eu estou um período que eu estou ainda um pouco descansando, já minha igreja também um pouco mais tranquilo, mas vocês
passando vergonha. Eu me lembro, pastor, sou crente, eu tenho prazer de servir o Senhor desde que eu nasci. Meus pais, quando eu nasci, meus pais já serviam o Senhor. E eu peguei uma época que pastor era respeitado. Eu peguei uma época que crente, quando passava na rua, era respeitado. Hoje o crente está virando um tio de chacota. O mundo está zombando de nós. E às vezes nós mesmos damos risada para os nossos irmãos. Aí eu falei para ele dessa forma: não assiste mais civilização. Sabe por quê? Porque nós temos uma maturidade espiritual para ver a queda de alguém, para ver alguém aprontando, mas continuar firme com o Senhor. Mas é a maturidade das nossas filhas. Não vamos deixar de assistir isso aí, não. Para que elas continuem chegando no tempo e venham olhar para os irmãos e reconhecer realmente Deus. Porque quando você impregna a tua mente desse tipo de coisa, você vai olhar e desconfiar de todo mundo. Será que é realmente o mundo? Só que eu vou liberar uma palavra que eu liberei ainda dentro do carro agora com meu esposo. Tem muita gente aprontando por aí, você sabe que tem. Mas ainda existe muito fiel. Glória a Deus! Quem pode adorar Jesus por isso aqui? Aleluia, fiel! E eu sei que é o Senhor olhar! O Senhor Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! O céu te enxerga! Aleluia! O céu te vê! O céu vê a tua luta todo dia para se manter fiel ao Senhor! O Senhor conhece o teu coração e a integridade com que você luta para se desviar do mal, para dizer não para Satanás. Tem uns que aprontam, mas eu te libero uma palavra. Eu sei que eu deveria sentar e ouvir o conselho de vocês, mas eu libero uma palavra para quem você pegar. Tem os infiéis, mas vira a tua visão naquele servo fiel que você conhece. Glória a Deus! Ainda tem homens e mulheres aqui nessa casa, na sociedade, temente a Deus, que servem a Deus Glória a Deus! Capítulo 2 do livro, ele vem sacudindo o povo e falando: olha, vai chegar junto o tempo de juízo, Deus vai se utilizar dessa forma. Quando a gente entra no capítulo 3, e é a base que vocês me deram, nós não tem como pegar o 3 e voltar um pouco. Quando a gente entra aqui, a gente vê Joel profetizando que é exatamente isso aqui que você leu comigo. Ele começa a dizer: naqueles dias do tempo, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá, ó Deus que eu me tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Aleluia! Eu fiz questão de ir até aqui e eu fiz questão de pedir para você falar para quem estava do teu lado. Quem lembra que você falou? Deus vai fazer de novo. Por quê? Deus vai fazer de novo o que fez lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia! E eu achei interessante que no capítulo 3, por mais de uma vez, Joel usa essa mesma expressão: Deus vai reunir as nações, vai se Josafá e vai fazer justiça. Sabe o que Joel está querendo dizer? Ele vai reunir os inimigos e vai fazer justiça. Aí ele vem também simbolizando no dia do juízo final, que ninguém vai acontecer. Deus vai reunir quem? Os inimigos, aqueles que estiveram só de brincadeira. Passa a e ele vai fazer de novo a mesma coisa. Irmão, eu não conheço o texto de 2 Crônicas. O que aconteceu lá? Sabe o que aconteceu? Judá tem inimigo. A Bíblia diz que tem 3 exércitos poderosos: amonitas, moabitas e habitantes de Seir. Se reunirem, e eu estou falando de 3 povos poderosos. 3 povos poderosos que ali saem e vieram contra Judá, para exterminar com Judá. Nesse tempo que ele liderava sobre Judá era Josafá. A Bíblia diz que mensageiros vêm até Josafá e trazem a notícia: olha, tem 3 povos
e habitantes de Seir. Esses três que se uniram e eram exércitos grandes, eles se unem e vêm para destruir Judá. Mas olha que algo interessante: os três que se uniram, na verdade, eles eram inimigos entre si. Eles não se suportavam, mas para destruírem a igreja fizeram aliança. Quando eu li estudando isso aqui, irmãos, o Espírito ministrou meu coração dessa forma, Marta. É por isso que não pode faltar unidade na igreja. Porque se faltar unidade na igreja, tem unidade no inferno para abater Deus. Olha aqui, eles se uniram. Nesse tempo, quando eles fizeram essa aliança do pastor, eu fico imaginando a reunião. Amonitas, Moabitas e habitantes de Seir. Vamos lá, vamos ajudar? Vamos. Qual vai ser a estratégia? Vamos fazer o seguinte: não vamos pela rota que todo mundo vai. Sabe qual é a rota? Para você compreender a geografia, funciona assim: Mar Morto no meio, Judá de um dos lados. Do outro lado do Mar Morto ficava Amon, os Amonitas, Moabitas e Seir. Quando eles se aliançaram, eles decidiram na reunião: não vamos pela rota, pela travessia que todo mundo vai. Por quê? Existia um caminho onde os comerciantes transportavam mercadorias e era uma rota fácil que todo mundo acessava. Só que na reunião eles concordam: não vamos pelo lugar que todo mundo vai, porque pelo acesso que todo mundo entra, nós vamos ser percebidos rápido. Olha a estratégia do inferno. Vamos por uma área, por uma rota, onde eles não estejam esperando ataque. Não acessaram por um lado fácil que todo mundo usava. Olha o que eles fizeram. A Bíblia diz que eles vão em Gedi. Está no texto, olha esse conteúdo. Eles vão em Gedi. Onde ficava Gedi? Gedi ficava lá atrás. Pega quem está. Judá não, já viram. Atravessaram, ó, tiveram trabalho, se reuniram, vieram aqui atrás, fizeram uma travessia e vieram para a invasão de Judá por um ângulo que eles não estavam esperando ataque. É dessa forma que o inimigo é. Ele tenta entrar na tua Judá por ângulos que você não está prestando muita atenção. Por aberturas, ele só quer entrar, independente de onde ele entrar. Ó, ele quer acessar. Quando ele entra, ele quer destruir. Mas sabe o que ele encanta no texto de 2 Crônicas? É que quando os inimigos vieram, se aliançaram, vieram, tiveram maior trabalho, mas quando eles tentaram acessar, quando eles estão se aproximando, os sentinelas, os vigias de Judá perceberam o inimigo. Isso aqui é lindo. Sabe por quê? Os vigias perceberam. Tanto perceberam que trouxeram a notícia para Josafá: ó, tem 3 povos que se aliançaram e estão vindo para a nossa destruição. E olha aí, eles já estão próximos. Estão onde? Estão em Gedi. Sabe onde ficava Gedi? Gedi de Judá ficava cerca de 40 quilômetros, era perto. Eles estavam querendo dizer para Josafá o seguinte: ó, eles já estão aqui pertinho. A qualquer momento vão acessar. O que a Bíblia diz que Josafá fez? A primeira coisa, sentiu medo. Porque quando você vê a tua Judá ameaçada, você também sente medo. Só que Josafá vem dando uma lição para nós. Quando eu sinto medo, o medo está sinalizando no meu coração que eu sou dependente de alguém. E eu já entendi. Guerra que não dá para mim. Aleluia! Aí o que Josafá faz? A Bíblia diz que ele sentiu medo. Foi se esconder debaixo da cama? Não. Reuniu a congregação de Judá e foi buscar o Senhor. É isso aqui que Joel está lutando. Ele está gritando para os sacerdotes: reúne todo mundo! Clama! Faça um jejum, ore! Ele sabia: se nós nos voltarmos para Deus, Deus restaura. Se nós nos voltarmos para Deus, Deus restaura. E a Bíblia diz o negócio, não sabe muito o texto, mas olha o que a Bíblia diz: que
novo. Aí quando eu li isso aqui, em todas as versões que eu consegui buscar, eu saltei, sabe porque eu falei, Senhor, eu comecei a entender. Tem hora que a crise bate na nossa porta para o Senhor nos fazer acessar coisas novas. Porque se não tem crise, tem mais Senhor velho. Mas a crise chegou fazendo acessar coisas novas. Não sei quem levanta a mão e pega a palavra, mas eu vou liberar a oportunidade. Essa crise não vai dar para você, vai te fazer viver experiências novas. A Bíblia diz que quando Josafá leva a congregação para o pastor, no meio da congregação, perdão, lá para o pastor, a congregação está orando, quando ele se chama orando, olha que coisa linda, o Espírito do Senhor veio. Ô irmão, vamos lá com calma, tem segredo aqui. Quando a igreja está orando, quem vem? Grita forte, vem não. Quando a igreja orou, quem vem? O Espírito do Senhor veio. E a Bíblia diz que quando o Espírito veio, procurou quem ousar, bum, encontrou alguém, quem? Jaziel. Jaziel, da linhagem de Azar. Quando viu Jaziel, a Bíblia diz que o Espírito lutou Jaziel. Quando desceu Jaziel, no meio da reunião de oração, Jaziel começou a profetizar. E a profecia era: e você e tu, ó rei Josafá, porque assim diz o Senhor, nesta peleja, não vem aqui, Jaziel profetiza dessa forma: dai ouvidos. Primeiro Deus desperta a tua atenção para depois falar contigo. Dai ouvidos. Segunda palavra, não temais. Por quê? Deus não fala com ninguém aflito, porque aflito não consegue ouvir a voz de Deus, aflito ansioso. Antes de Deus falar com você, primeiro ele te acalma. Pegou, traiu a lição, acalmou e depois começou a falar: nessa peleja eu não deixe de pelejar. Para deixar de pelejar. Irmão, pega aqui, pega aqui. Parai, estai de pé e veja. Jaziel está cheio. O Espírito veio quando a igreja orou. Vai com você. Quando a igreja orou, quem veio? Encheu Jaziel. Jaziel profetiza. Atenção! Chamou atenção. O povo parou e ouviu. Não tem mais. Acalmou. Nessa peleja, não tem que pelejar. Parai, estai de pé e veja. Olha a sequência. Veja o caminho que o Senhor nos dará. Amanhã, Jaziel profetizando. Amanhã descereis contra eles, os três povos. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Isso aqui me acalmou a alma. Parar os três de pé, igreja. A peleja não é de vocês, é minha. Amanhã! Mas se a peleja era de Deus, o povo deveria voltar para trás e voltar para a rede. Mas Deus não liberou o povo para a rede nos pais. A peleja não é de vocês, mas posicionado vocês devem permanecer. Glória a Deus. Tem pessoas dormindo, que é Deus que vai defender. Alguém quer voltar dormindo, outro não, quer posicionar. Posicionado. Olha aqui, parar está de pé, igreja. Unicamente. Amanhã descereis contra eles. Como assim? Se é Deus que vai pelejar, por que eu preciso ir? Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Né, porque Deus está usando o profeta e está dizendo: olha, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Eu sei cada passo que o teu inimigo dá na tua direção. Olha aqui! Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Deus está dizendo: eu estou vendo onde ele está agora. Eis que
Se Deus está vendo, está vindo o inimigo, Deus está me dando uma ordem, ele vai atrás dele amanhã. Encontrar Moisés no filho do vale. Eu falei, então o Senhor sabe cada passo que ele dá, e amanhã o Senhor sabe quantos centímetros já tem também o passo que eu dou, porque o Senhor já sabe onde eu vou dar o encontro. Olha, irmão. Pegou não, né? Eu vou com calma, você não está atrasado, está na passada dele. Não está atrasado, está na passada dele. Tem um símbolo dele na nossa mente, dizendo que nós estamos ficando para trás. Mas o altar nessa noite está liberando. Você não está atrasado. É que amanhã descereis contra eles, estes que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Só que tem um detalhe que eu quis entender. E eu fiquei, o Espírito Santo não larguei ele enquanto ele não me liberou isso aqui. Sabe por quê, irmão? Olha aqui, amanhã descereis contra eles. Aonde que a igreja estava? No pátio Novo Orando. Quando a igreja orou, quem veio, igreja? E encheu quem? Já Asiel. Amém, amém? Então a Bíblia está provando que na reunião de oração teve presença de Deus. Se o povo já estava reunido, se tinha o Espírito Santo, se tinha o profeta, se tinha o rei, liderança, por que já não podia sair daquela oração e ir para mim do inimigo? Por que tinha que ser uma reunião? Eu quis entender, eu falei, Senhor, povo reunido, o Senhor está presente, falando, profetizando, usando já Senhor, por que não poderiam sair da gente naquele mesmo instante e ir em direção ao inimigo? Por que ele tinha que esperar uma mão chegando? Aquele dia passou. Sabe o que é lindo? É que Josafá, quando ouviu a voz do profeta, obedeceu como Deus mandou. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes Deus desenha o que a gente tem que fazer e a gente quer dar o nosso pitaco. Não decidi aqui não. Já Asiel foi não, Josafá veio. Não é hoje não, Deus usou o profeta e falou que é amanhã. Então se amanhã é amanhã. Glória a Deus. O dia passou, o amanhã chegou. Quando o amanhã chegou, acordaram cedo, diz o texto. Acordaram cedo, quando acordaram cedo, reuniu todo mundo, a congregação toda. Aí o que Deus chamou? Encontrá-los eles no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Então a rota é essa aqui. Deus falou, vamos embora. Quando o povo está indo, Josafá não mandou nada. Peraí, porque tem ajuste que precisa ser feito. E sabe o que é lindo? Deus não vai te cobrar ajustes, porque ele tem que perceber que está fora do lugar de você. Porque Deus usando Jaziel não cobrou isso. Deus só falou, eles que sobem pela ladeira de Ziz, encontraram três lá, só vai amanhã. Deus só falou isso. Mas Josafá, quando reuniu todo mundo no dia seguinte, bem cedo, começou todo mundo a pelejar. Pelejar no caminhar, em direção à ladeira. Só que Josafá percebeu, peraí, vamos fazer ajuste. E que Deus usou Jaziel e falou, e nesta peleja não pereski. Se nós não vamos pelejar, está tudo errado. Os armados que estão na frente vão para trás. O coral que está atrás vem para frente. Porque se a peleja não é nossa, eu não avanço com espada, eu avanço cantando. Se a peleja não é tua, pagar o discurso. Começa agora e eu vou te liberar. Prepara a canção para cantar. A Bíblia diz que ele põe os armados de espadas tudo para trás, convoca o coral, põe na frente, e eles começam, pega aqui, já não sabe, começam a caminhar no livro que o texto diz que eles cantaram. Louvai o Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura. Louvai o Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura. Começaram a andar e cantar, louvai o Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura. Cada passo que estava cantando isso aqui. Aí olha o que a tua e a minha Bíblia diz. E enquanto a igreja está avançando, cantando, Deus foi lá no meio dos três exércitos e pôs emboscadas. Enquanto a igreja estava, louvai o Senhor, porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre.
Deus não te cobra adoração. Adoração é voluntária. Aleluia. Deus te viu para alguém cantar? Amanhã só me cantando. Deus falou isso, vamos fazer? Não. Só que quando eu entendo que a hegemonia que vai entrar no sinal é ele, eu ofereço ao baixão pouco. Josafá não entendeu. Se é ele que vai operar, então a nossa obrigação, música, que o mínimo que podemos fazer é a obrigação. Vamos adorar e poder glória a Deus. Vamos adorar e poder glória. Aleluia. Vamos adorar e poder glória. Glória a Deus. Vamos adorar e poder glória do alto do mês de dezembro do PG. Vamos adorar e poder glória. Olha aqui. Deus já pediu adoração, mas já para entender o seu irmão. Nossa, o mínimo que a gente pode fazer é começar a adorar. Louvar esse Senhor porque Ele é bom. E começaram, ó. Cada passada, louvar esse Senhor porque Ele é bom. Louvar esse Senhor porque Ele é bom. Cantando. Em direção à madeira. Aí o texto diz: enquanto a igreja cantava, Deus foi no meio dos 3 exércitos e pôs emboscadas. Grita forte: emboscadas. Enquanto a igreja cantava, Deus foi lá e fez o quê? Pôs o quê? Emboscadas. Enquanto a igreja cantava, Deus foi lá e foi crescer. E eu parei. Sabe por quê? Quando o Senhor me permitiu enxergar. Enquanto a igreja orava no pátio novo, o Espírito veio. Mas enquanto a igreja cantava, o Espírito foi. De novo. Quando a igreja ora, o Espírito bom que está vendo? Quando a igreja ora, o Espírito e quando a igreja canta, o Espírito eita, vou de novo, vamos entender. Se você orar, o Espírito mas se você cantar, o Espírito tem lugar que você não está podendo acessar. Canta que ele vai. Tem reunião que te pediu de acessar. Olha o que a palavra de Deus. Quando a igreja orou, o Espírito foi. Quando foi, fez o quê? Colocou emboscadas no meio dos 3 exércitos. Que emboscadas? Nenhuma das versões da palavra revela. O Senhor sabe mais do que eu, talvez eu saiba. Não diz, a Bíblia não diz qual foi o tipo de emboscada. Mas quando a igreja está vindo cantando, não sabe nem o que está acontecendo. Só acreditaram na palavra do profeta. Quando está cantando, Deus foi lá. Quando foi lá, pôs emboscada. Que emboscada? Não sei, mas eu penso que a Bíblia dá legalidade para a gente pensar. Sabe o que eu pensei? É a minha fé. Não sei se vai ser a sua, mas eu acho que a emboscada que Deus pôs foi só essa. Lembra que eu falei para você que os 3 exércitos eram inimigos entre si? Eu acho que a emboscada que Deus colocou foi só essa. Só tirou a venda dos olhos e eles não enxergaram quem eram de verdade. Opa! Não é meu amigo nada, é meu inimigo. Pegou da espada aí, ó. Bum! Aí o outro que também é inimigo, não é meu amigo nada, é inimigo. Bum! Enquanto a igreja estava dançando, cantando, os inimigos estavam se destruindo sozinhos. Eu não sei quem é o enquanto você ora, você chegou a destruição, se destrói sozinho. Aí o que aconteceu? E eu fecho o texto. A Bíblia diz o quê? Que quando a igreja chega diante do deserto de Jeruel, que é o famoso vale de Josafá que você viu registrado, lá em Joel, o que aconteceu? Quando a igreja chegou lá, qual foi a cena que a igreja viu? 3 exércitos de cadáveres. Aí o céu descortinou meu entendimento para entender. Foi nessa hora que eu consegui entender o porquê que Deus falou. Não vai hoje não, vai amanhã. E o porquê que a gente precisa obedecer quando Ele manda ir no tempo dele. Sabe por quê? Quando Jonas
expulsar todo mundo como matou, só que eles estariam fora do território de Judá. Quando Deus dá ordem, não vai hoje não, vai amanhã. Deus está dizendo dessa forma: deixa chegar mais perto, deixa eles acessar o território de vocês, porque dessa vez vocês não vão para o deserto para guerrear, vocês vão para o deserto para colher pessoas. Olha aqui, quando Judá chegou diante do deserto de Jeruel, que é o vale de Beá, que é o mesmo vale de Josafá, o que aconteceu? Viram todo mundo morto, estavam mortos no território de Judá. Então, se a gente não precisa pelejar, porque Deus já pelejou, a riqueza que eles deixaram no nosso território é nossa. A Bíblia diz, a Bíblia diz que eles ficaram 3 dias, bem forte comigo, 3 dias. Quantos dias? 3 dias. Só comendo. Olha aqui, durante 3 dias eles ficaram no deserto só fazendo isso aqui. Só quem vai viver isso, tá acreditando? Quem vai viver? Quem tem fé que vai viver? Faz aí. Me ajuda a pegar. Quantos dias eles ficaram comendo? E tá morto. Quantos? Mas eles oraram quantos dias? No pacto novo. No dia que Deus usou Jaziel. Quantos dias de oração? Quantos dias de oração? Colheram quantos? Oraram quantos? Colheram quantos? Olha a proporção do céu gravado. Oraram 1, mas colheram 3. Se vocês estão orando a 6, imagina o número da colheita que está chegando. Deus não trabalha para a nossa proporção. A Bíblia diz, aí você pensa assim, esse Deus, né? Fala que esse Deus é tão grande, só colheu 3 dias. Só que deixa eu te avisar, ou desavisar. Colheram 3 porque já não suportaram mais carregar. Porque tudo que você tiver capacidade de carregar, o céu tem para ti. Aleluia! 3 dias. E a Bíblia diz que eles voltam dando glória a Deus que como? Motivados. Tem hora